Senhor toque o coração de cada um aqui, Pai, com a palavra que Ele vai trazer essa tarde. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, galera. Vamos lá, não quero saudade. 5h25? Caramba, velho, legal. Legal, mas eu não vou demorar muito. Eu quero ser. Quero ser leve, exato e rápido, mas não apenas rápido, mas eu quero que vocês entendam essa palavra. Quero ser eficiente, exato. A primeira coisa que eu queria perguntar se vocês estão todo mundo tá bem. Levanta a mão. Levanta a mão que leu essa semana. Quem não leu? Quem não leu a Bíblia essa semana? Faz parte. Quem leu a Bíblia, levanta a mão. Legal. Quem leu a Bíblia e entendeu o que está escrito? Levanta a mão. Quem leu a Bíblia e não entendeu o que está escrito? Acho que alguns aqui sabem que essa semana foi muito esquisita para mim. Mandei para vocês, uma pergunta lá da Bíblia. E por trás dessa pergunta, eu achei outra pergunta. E eu queria perguntar para vocês: o que vocês entendem quando eu falo o que é graça? Graça, a palavra graça, o dicionário. O que é graça? Ele veio com a resposta pronta, sempre. Cara, é uma enciclopédia da Bíblia. Mas, além disso, o que vocês acham que pode ser graça? Além do favor merecido? Oi? De graça, senador? O Arthur estragou a graça, né? Ele literalmente falou que era. E a graça é exatamente isso, a graça é um favor imerecido. E aí, eu estava estudando uma parte sobre os discípulos, e aí eu fiquei travado estudando um discípulo só. Um fã de Bíblia, assim. Mateus, João. Judas. Mano, Judas Iscariotes, aquele do mal, né? O discípulo do mal, traidor. E aí, cara, eu comecei a estudar Judas, comecei a conhecer Judas. E aí eu vi algumas dúvidas sobre Judas que se parecem muito com Saul. Todo mundo sabe quem é Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. E foi o rei que depois ele sucedeu Davi. Depois de Saul veio Davi. E aí eu comecei a brincar a história de Saul e Judas, e tem umas coisas muito parecidas. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, ele foi escolhido, ele foi ungido. E Judas, o Iscariotes, ele foi um dos 12 discípulos, e ele viveu, o chamado de Cristo, o tempo de Cristo, ele viveu todo o tempo, né? Ele estava lá, junto com Cristo. Só que eles têm uma coisa que se parece. Os dois se afastaram. Você não entendeu que se afastaram progressivamente e endureceram o coração deles, com orgulho, medo e alguma desilusão ou alguma inveja da parte de Saul. Por que eu digo que eles se afastaram, entre aspas? Porque Judas, antes mesmo de ele estar ali, o coração dele já não estava olhando para Jesus da mesma forma. O coração dele não estava ainda com o mesmo temor, sabe? Ele não estava mais olhando para a graça, olhando para Jesus de outra forma. Então, muito antes de Judas trair, muito antes de Judas se afastar, realmente fisicamente, ele se afastou de outra forma. Então, ele estava aqui, Judas, Jesus, estava com Jesus ainda, não sei o que lá, mas o coração dele já não estava confiando tanto, tá ligado? Já não estava junto. E aí eu brinquei uma dessas coisas que a gente está aqui na igreja. Só que não é questão de a gente estar aqui, nossa mente está lá, ou estar aqui e nosso coração está longe. Não é só isso, é isso também. Mas, a gente, faz uma coisa, todo mundo, tem que olhar para todo mundo que está aqui. Não 360, olha para todo mundo, olha para os olhos de todo mundo. A gente, alguém já conseguiu ver Deus, ver a face de Deus? Não, né? Mas existem pessoas que conseguem mostrar Deus na nossa vida, que mostram o amor de Deus para nós. Quem que é a primeira pessoa que faz isso? Vocês sabem? A primeira pessoa que trata a gente com amor parecido com o de Deus. A mãe, exatamente. Então, a primeira forma de amor que a gente vê é quem? Nossa mãe. Só que além da mãe, durante o tempo, mais esse cara, essa esposa, esse marido,
Mas, além dessas pessoas que são muito próximas, vão estar próximas, em cada um de vocês. Então, a gente não consegue ver Jesus, ver a imagem de Deus, mas a gente pode ver Deus através da vida de cada um. Então, vamos dar o exemplo de Judas. Né? Eu tenho coisa para falar, mas eu vou só fechar esse ponto aqui. O exemplo de Judas. Talvez, a gente não sabe o que foi detalhes, o que foi Judas e os outros discípulos, mas talvez, se outros discípulos por Pedro, que era o líder deles, ele prestasse atenção mais no coração de Judas, tentar entender o que está acontecendo, ele parece estar distante. Se ele tivesse uma conexão maior, talvez ele poderia ter pedido o que aconteceu com Judas. Então, primeiro ponto para vocês guardarem: às vezes, as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que estão aqui no culto, as pessoas que estão aqui, elas são pessoas que podem ser Jesus na vida de vocês. E vocês podem ver o cuidado de Deus através da vida dessas pessoas. Então, eu lembro uma vez que a Ana Luísa me falou uma coisa muito legal. A gente estava tendo um tempo de oração lá onde ela está, e ela falou assim: eu tenho muita saudade de ser cuidado fisicamente, de ser cuidado pela minha mãe quando fosse no café da manhã, de em um dia específico você ver um presentinho, uma lembrancinha. Então ela tinha essa falta de ter um cuidado. E eu vejo que às vezes na igreja a gente tem essa falta de ter cuidado dos outros, mas de ser cuidado também. Então eu percebi que na época que eu estou aqui na igreja, teve épocas que eu fui muito cuidado pelas pessoas. Fui muito cuidado pela família do Davi, que na época que eu vim para cá, eu vim na casa dele, cheguei a dormir, acho que de terça a domingo, né, Davi? Na casa dele, de fazer os ensaios de teatro. Então eu percebi o cuidado de Deus através da vida deles. E talvez, mesmo que eles não falassem nada, a ação deles na minha vida fez com que eu estivesse aqui hoje. Então, o primeiro ponto: Judas traiu Jesus. Mas pode ser, não estou dizendo que a culpa não foi de Judas, foi de Judas, mas pode ser que se tivesse um cuidado maior dos outros discípulos, ele pudesse ter esse cuidado. Então pensa agora no seu coração, daquela pessoa que você sabe que você poderia ter cuidado melhor, aquela pessoa que você pode estar pensando em cuidar dela melhor, e você fala assim: caraca, eu podia ser Jesus na vida dessa pessoa. E não é esse Jesus de ficar falando, mas esse Jesus de escutar, cara. Às vezes a pessoa está falando um monte de coisa e você pode falar: não, vou escutar essa pessoa. Vou escutar assim como gostaria de ser escutado. Então, ponto. Primeiro ponto. Vamos lá. A forma que Saul e que Judas caíram. Saul, né, ele fez, não vou entrar em detalhes, mas Saul, ele estava tão sem esperança de Deus, que ele consultou um médico, tá ligado? Ele consultou o que seria contemporâneo de médico? Tipo, tá ligado? Cara de tarô, esses bagulho de louco? Foi tipo isso. Saul, ele meio que foi nessas videntes aí, que estava tão sem esperança de Deus, mesmo Deus fazendo todas as coisas por ele, que ele enlouqueceu. Judas, quando ele traiu Jesus, se a gente for ler, entender o que aconteceu com Judas, ele entrou em um colapso mental. Ele enlouqueceu depois que ele fez isso. E aí a gente tem paralelos ao contrário. Então Saul fez isso, só que ele acabou com, se vocês não sabem, Saul acabou com uma espada ficada no chão e ele, não sei de filme, né, mas Saul se matou dessa forma. No meio da batalha ele caiu em cima da espada, né? Ele deu essa queda e ele se matou com a espada. E Judas a mesma coisa. Esse colapso mental que ele teve, essa culpa que ele teve, cresceu tanto no coração dele que ele fez o quê? Se enforcou. Só que a gente teve duas pessoas que viveram junto com esses caras e fizeram diferente. Davi, todo mundo sabe aquele pecado de Davi mais escroto que tem, que para quem não sabe, ele viu a menina do amigo dele, que estava lá na guerra, falou: gostei dessa menina. Aí ele foi lá, pegou a menina, engravidou a menina, aí tentou fazer o amigo dele ficar bêbado para achar que, tá ligado? Mas o amigo dele é muito ligeiro, ele estava na guerra. E aí, meio isso tudo, ele matou o amigo dele, teve o filho da mulher do cara. Irmão, ele só fez merda, imagina isso. Só que ele se quebrantou. Mano, ele fez essas asneiras, mas ele fez o quê? Se quebrantou. Cara, o salmo de Davi é tipo assim: meu Deus do céu, eu sou um merda. Desculpa a palavra. Eu sou tipo assim, eu sou muito ruim. Perdão, ele viu o erro dele, mas ele não fugiu do erro. Ele falou assim: eu errei, então as consequências que virão foi por minha culpa. Pedro fez a mesma coisa. Assim como o Judas negou e traiu Jesus, Pedro fez da mesma forma, mas ele traiu também. Na hora da Santa Ceia, Jesus falou assim para ele: antes do galo cante, você me trairá 3 vezes, você me negará 3 vezes, negará 3 vezes. Dito e feito. Mas
Mesmo assim, Pedro fez o quê? Se manteve ainda perto dos discípulos e buscou reconciliação com Cristo. Em Eclesiastes 1:3, não precisa abrir vocês, mas ó, a gente tem aqui, ó, a gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem levamos em tudo isso? Esse versículo ele se torna paralelo a isso, porque mesmo com todas as coisas que a gente faz na nossa vida, mesmo com todas as paradas que a gente cria, de projeto e tudo mais, mesmo a gente fazendo tudo isso, que aqui está dizendo, a gente se esforça tanto nas coisas, vive a vida trabalhando, mas que vantagem a gente leva com tudo isso? E aí eu entro mais para a parte de Judas. Cara, Judas foi escolhido por Jesus para estar lá com os discípulos, ficou 3 anos com Jesus, né? Fez o que fez, trabalhou, mesmo ele tendo traído, pô, ele passou um monte de tempo com Jesus, nessa missão junto com Jesus. E que fim levou tudo isso? Para que ele perdeu esses 3 anos? Para que gerou tudo isso? E aí, Eclesiastes 1:9. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. E o que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Por que eu coloco esse versículo aqui? Que tudo que já aconteceu vai acontecer, etc e tal. Porque Judas não foi corrompido quando ele escolheu as moedas de prata e traiu Jesus. Ele tinha sido corrompido muito antes. A tradição e a Bíblia revela que Judas quando ele estava cuidando da bolsa de dinheiro, ele foi corrupto com a bolsa. Então ele pode ter roubado algumas coisas ali no meio. E a gente vê Judas, quem já viu aquela passagem que a mulher lava os pés de Jesus com um perfume muito caro? Todo mundo já viu essa história? A mulher pega, mano, pega um Dior, muito top, qual é o perfume top aí? Oi? Esse daí ele falou, Malbec, aí ó, vai lá, molha os pés de Jesus, pode ficar doido, mano, faz e tem o maior momento de devoção, o maior momento de saber, quando você se entrega, aí sabe o que Jesus falou? Ô louco, mano, o bagulho caro, você vai jogar aqui, você podia estar usando esse perfume pra quê? Pra jogar, pra vender esse perfume para usar dinheiro, ou seja, a operação de Judas já não estava na glória de Jesus, há muito tempo, muito antes dele trair, já não estava ali, tá ligado? Ele já tinha se afastado, igual que eu falei para vocês. Mesmo estando presente, mesmo estando junto, ele já não estava conectado, ele estava já de outra forma. Eclesiastes 1:18. Eclesiastes 1:18 diz assim: tudo que eu tinha e que a vida conseguiu com o meu trabalho não faria mais nada para mim. Sabia que teria que deixar tudo para o rei que ficasse no lugar. Esquece essa parte final, só foca no começo aqui. Tudo que eu tinha que haver conseguido com o meu trabalho não valia mais nada. Tudo que Judas já tinha feito, no estudo de Judas, eu ouvi que existe uma linha teológica que diz que ele veio de Quiriote, que chama Judas Iscariotes. E esse lugar é um lugar dentro da Judéia, vou tentar falar de um jeito que vocês entendem. Dentro da Judéia, ou seja, eles estavam lá com os judeus e ele era o único alfabetizado, o único dos discípulos que era mais inteligentão, tá ligado? O único que tinha cursinho, vamos dizer assim. Então, tudo que ele já tinha feito, tudo que ele já tinha investido para sabedoria e tudo mais, todo o trampo que ele tinha feito com Jesus, já não valia mais de nada, assim como está no outro versículo. E aí, essa parte aqui também, é a parte que eu estou sublantando. Eclesiastes 2:17. Diz assim: por isso a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimento. Tudo havia sido ilusão e eu apenas havia corrido atrás do vento. Além desse versículo, tem um outro que vai ser aqui, ó. Que difícil ler aqui. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem. Quanto mais ela sabe, mais ela sofre. E aí, continua a questão de Judas com a nossa vida. Quanto mais a gente percebe a realidade, mais sente o peso dela. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Vamos lá. Vou dar um exemplo. Um cara achava que comer leite com manga era um pecado. Vocês já viram essa coisa de leite com manga? Já, né? Que morria, enfim. Mas o cara comia, sei lá, cuscuz e falava que era pecado.
Ele não sabia. Isso na Bíblia eu que era pecado, mas ele não sabia. Então estava lá, o dia inteiro, direito. De repente, ele está na igreja. O pastor fala: quem com mais cuscuz não herdará o reino do céu? Imagina o cara comendo cuscuz a vida inteira. De repente ele diz: mano, meu menino é errado. Isso mostra que quanto mais sabedoria você tem da Bíblia, quanto mais você busca a Bíblia, quanto mais você busca ler, você verá o quão ruim você é. Isso é bizarro. Bizarro assim, eu estava tocando e aí a gente tem uns áudios enormes, uns áudios gigantescos. E aí eu comecei a falar: o que adianta estar sabendo da Bíblia? O que adianta estar sabendo de tantas coisas, estudando, procurando saber, sendo que quanto mais eu sei, mais eu vejo que eu sou terrível, tá ligado? Beleza. O segundo ponto, essa questão de aprendizado, porque Judas era muito sábio, mesmo tendo feito tudo errado. Esses versículos de Eclesiastes que eu expliquei para vocês, eles conversam um pouco com o vazio humano, com o vazio de Judas, de ter passado tanto tempo com Jesus, de ter aprendido tanta coisa, de ter tido tanta confiança, e no final meio que não valeu de nada. Judas e Saul, eu anotei aqui, foram pessoas que chegaram perto de algo grandioso. Judas chegou perto de ser um marco, assim como os outros discípulos foram. Porque vamos lá, na tradição, né, não está na Bíblia exatamente de toda a morte de todos os discípulos, mas a morte dos discípulos, né, os mártires, as pessoas que morreram por dizer que Jesus ressuscitou, quando você vai ver da forma que eles morreram, cara, mesmo que seja triste a morte deles, é uma morte que você fala: caraca, os caras amavam muito Jesus. Então vai lá, Pedro de cabeça para baixo, Paulo decapitado, etc. E está lá para sempre Jesus. Jesus morreu como? Ele se suicidou, ele foi enfermado. Então Judas, ele estava muito perto de Jesus, ele viveu muito perto de Jesus, ele era um dos 12 discípulos. Mas o que vai ficar marcado para sempre em Judas? O que vai ficar marcado? Que ele traiu Jesus, que depois ele se enforcou. Então, olha o perigo que a gente está dentro da igreja, olha o perigo que é, perigo não, mas olha a responsabilidade que a gente tem de estar dentro da igreja. A gente pode viver vamos dar um exemplo de um jogador de futebol. Quem conhece o Daniel Alves? Levanta a mão. Daniel Alves, pela carreira dele, história dele, muitos dizem que ele foi um dos melhores laterais direitos do mundo, tá ligado? Pela história, pelos títulos. Só que teve uma coisa que marcou ele. Quem sabe que marcou ele? Exato, um crime sexual contra uma mulher. Bem pesado, né? Pesado, né? Mas vamos lá. Você acha que agora foi, não sei se vocês viram, mas agora ele foi solto, provavelmente não sei se ele se converteu, inclusive. Mas vamos focar antes, na parte de antes. Não importa, depois do que ele cometeu, não importa mais se ele foi bom, se ele ganhou uma inscrição, se ele ganhou o título, o que ele fez, não importa mais nada. Oi? Robinho também. Você vê, jogadores de futebol, mano, muitos eram fã, muitos olhavam e falavam: mano, esse cara é muito bom. Eles foram apagados, tá ligado? O erro deles manchou as pessoas para sempre. Não é à toa que, antigamente, você zoava, né, que o Robinho é um pouco mais antigo, né, tipo, a gente não viu tanto o Robinho. Mas o Robinho, os caras falavam: não, pedalou igual o Robinho, você que é igual o Robinho. Agora, já é o contrário. Tudo que vai zoar o Robinho é uma conotação de xingamento. Nossa, olha esse cara, parece um Robinho. Tipo, tá vendo? Pra quem entendeu, mas é que assim, antes ele era um cara que era tipo: caraca, olha esse cara que da hora. Vamos supor, as pessoas que viram Judas andando com Jesus iriam falar: nossa, olha que da hora, o cara com toda a bolsa de dinheiro, o cara anda com Jesus, olha que da hora, Judas ali. Mas depois aconteceu o que Judas é agora? Traidor, Judas é pra sempre traidor, infelizmente. E isso pode acontecer com cada um de nós. Não digo só dentro da igreja, mas digo no nosso coração. A gente chegar no céu, chegar no dia do julgamento e Deus falar assim: sai fora com isso. Imagina ouvir esse padrão de Jesus, você vivendo todos os dias na igreja. Toda semana você vem para a igreja, você está aqui neste lugar. E chega lá no fim, Jesus fala assim: sai fora, não te conheço. Outro ponto para a gente guardar. Não importa o tempo,
não importa o que você fez. Ah, mas eu era da igreja Contemporânea, era da igreja que participei do teatro. Ah, eu fui no evangelismo. Ah, oraram por mim, eu chorei, orei por pessoas, eu orei pessoas. Mas eu não te conheço. Balaão, de Balaão, ele foi um falso profeta. Mas sabia que Balaão profetizou sobre Jesus? Balaão é um falso profeta famoso, que a gente pode pregar sobre ele. Mas ele profetizou sobre Jesus. Ou seja, não é só porque você vive no erro, que seu coração está vazio, que está, mesmo assim você está aqui, que você não quer pedir perdão, você pode dar graça de Deus, quer dizer que você não vai fazer coisas. Pode ser que Deus use a mão daquele pregador lá que sabe, quer ganhar dinheiro, que quer roubar, que pode ser que ele cure através dele, né? Porque é igual uma história antiga. Acho que foi eu que falou uma vez dele, ele que contou essa história. O cara chegou, viu o crente lá passando fome e falou: mano, vou pegar, dar um monte de dinheiro para esse crente, falar que quem deu para ele foi o diabo. Aí chegou lá e falou: senhor, toma aqui, ó, você pode comer na sua casa. Quem te deu foi o diabo. Aí o crente: glória a Deus, Deus usa até Deus usa até o inimigo para fazer a bênção, para fazer a palavra dele. Ou seja, Deus usa até o inimigo para fazer a coisa certa, para seguir o plano dele. Beleza? Então entenderam? Eu ia dizer? Sim. Vem comigo. Vamos lá. E aí, a gente entra nessa questão de voltando para Judas, a gente entra nessa questão de mesmo que você viva essa vida, mesmo que você esteja na igreja, esteja vivendo com o seu coração fora, você não está salvo. Ninguém está salvo. Tanto que o ladrão da cruz, por exemplo, olha isso, imagina para a pessoa religiosa ouvir a conversa do ladrão da cruz. Vamos supor, o cara vem todos os dias lá com Deus, chega lá na hora e Jesus fala o quê? Mano, eu te conheço. Imagina o cara lembrando, o ladrão da cruz, o cara deve ter pecado a vida inteira, feito um monte de cagada, estava lá e falou assim: ô Jesus, eu tenho que pecado de Deus, não. Aí Jesus fala assim: hoje você estará no paraíso. Então não tem tempo, mano. Você pode ser salvo em 1 minuto, pode ser salvo em 30 anos. Aquele livro que eu ajudei. Mas você pode ser salvo em 1 minuto e pode ser salvo em 30 anos. Você pode ser, você pode não perder a salvação, você pode não ser conhecido por Jesus por 30 anos, mas pode ser conhecido em 1 minuto. Que engraçado isso, né? O tempo para Deus é totalmente. Mano, não importa. Um cara. Mano, pensa no cara mais. O pior cara que você imagina na sua cabeça. Esse cara, ele está dentro da graça de Deus. E por que isso? Por que isso? Aí vem a resposta que Deus me deu para essas perguntas de mão. Mateus 27, 3 fala sobre o remorso de Judas. Fala que Judas teve remorso. Quem sabe o que é remorso? Beleza. Remorso, na tradução lá da palavra, pode ser significado angústia, pesar, sofrimento emocional pela consequência. Ou seja, qual é a diferença de perdão e remorso? Remorso é aquele sentimento de: nossa, eu errei, meu Deus do céu, eu pequei contra Deus, eu fiz algo que eu sabia que era errado, mas mesmo assim eu fiz. Meu Deus, esse sentimento. O perdão é pedir perdão e tentar não fazer de novo, porque a chance de a gente fazer é gigante, nós somos erros. Mas o perdão é isso, você fala: tudo bem, eu errei, mas Deus, vou tentar fazer de novo. Sabe, você tentar, sabe, estar dentro da graça de Deus. Que é o quê? O que é a graça de Deus? Favor imerecido. A diferença de Judas para Pedro, eu já falei para vocês. Pedro, ele chorou amargamente. Ele sentiu remorso também. Ele sentiu aquela dor, aquela angústia. Mas ele permaneceu. Ele falou: tudo bem, mas Jesus foi lá e foi buscar ele, né? Porque ele estava com o coração aberto a isso. Judas, diferente. Ele viu que errou, pega as moedas de prata, devolve as moedas de prata. Só que sabe o que ele faz? Ele procura perdão. Judas, depois de ter Jesus, ele não vai lá e fala assim: não, tá bom, eu fiz o que eu fiz, mano, eu traí essa inocente. Mas sabe o que ele faz? Eu vou fugir daqui, vou fugir da graça, quero perdão. E o que acontece com ele? Ele é enforcado. E aqui eu chego na conclusão, para os que são no livro, que eu chego na conclusão para dizer aqui para vocês. O inimigo quer que a gente seja como Judas, para enganar a gente na questão de
deixar você vir na igreja, deixar você servir, você tocando, você pregando, você servindo na mídia, você indo nos evangelismos, você fazendo as coisas. Ele quer você aqui, ó, como Judas, servindo lá dentro, mas corrompido. Por que corrompido? Ele quer que você tenha vergonha. O inimigo quer que você tenha vergonha do seu erro. E não só vergonha, ele quer que você se esconda e omita a sua vergonha. Lembra que eu falei de você cada um olhar para cada um aqui? Ele quer que você erre e não confesse o seu pecado para o seu amigo. Não confesse o seu pecado para os seus pais. Não confesse o seu pecado para o seu amigo. Ele quer que você erre e você fica com aquele sentimento de dor, de angústia. Você fica assim, ó, eu não mereço esse sentimento do céu que eu fiz. Eu errei sabendo que era errado. Ele não quer que você vá lá e chegue Jesus e fale assim, Jesus me perdoa. Ele quer que você vá, sinta essa dor, sinta esse sofrimento e vá lá e se enforque. Ele quer que você vá lá e se crucifique por causa disso. O inimigo, ele te quer como Judas, que você traia ele e se enforque depois com a vergonha do seu pecado. Ele não quer que você chegue e o seu amigo fale, cara, eu errei de novo, me ajuda, vamos orar junto. Ele não quer que você chegue no Ayrton e fale assim, Ayrton, me ajuda com o que eu estou fazendo. Ele não quer que você tenha inveja de alguém e você, inveja não, que você fofoque com alguém, sabe o que você fez e você se esconde. Você fala, não, só vou parar de fazer, não vou falar com Deus, não vou fazer nada. Quando a gente tenta fazer isso com a nossa própria força, a gente acaba enforcado. Mas, eu quero dizer para vocês o quê? Porque ele não quer isso. Ele quer que você erre, que você discuta com a sua mãe, que você fale coisas que você não deve falar no grupinho da sua escola. Ele quer que você busque validação das pessoas da sua escola, que você busque validação com meninos, com meninas. Ele quer que você busque validação de precisar de um elogio de alguém. Eu sei, eu já passei por isso, de precisar ouvir que eu era bom, de precisar ouvir, precisar de parabéns para eu ficar feliz. Ou de eu depender de pessoas me apoiarem, pessoas dentro da minha escola me apoiarem para que eu me sinta dentro do grupo. O inimigo quer que você faça exatamente isso. Só que a boa notícia é o quê? Se você ainda tem fôlego nas suas narinas, se seu coração ainda bate, se você ainda está dentro da igreja, é porque você ainda está dentro, porque a lei da misericórdia está em vigor. Então a gente não tem na nossa vida aqui a oportunidade de estar aqui cultuando uma comunhão à toa. O objetivo disso aqui é você saber que vocês estão dentro da graça de Deus, que é um favor imerecido. Ainda dá tempo. A questão é, quanto tempo mais você quer se envergonhar do seu pecado e morrer com sua vergonha dentro de você? Quanto tempo você quer que essa podridão venha para o seu corpo, venha para a sua fala? Quando eu me perguntei, tudo bem? Você fala assim, não, mas como você está? Você está bem, mano? Aquele seu problema já passou? Aí você continua. Ele quer que você acabe como muitos já acabaram. Galera, não sei se vocês já ouviram falar de uma brincadeira que chamava Baleia Azul. Essa brincadeira, né, na época que bombou essa brincadeira, era a brincadeira literalmente de focar nessa questão da pessoa ir para desafios com outras pessoas depressivas, etc e tal, e a pessoa acabava se mutilando, pessoas se cortavam, e nesse quesito, eu falo para vocês, sabe por quê? Um psicólogo disse que essa questão de se mutilar, essa questão de querer se rebaixar, não só questão de físico, mas a questão mental, é porque as pessoas que faziam isso, não queriam só literalmente se matar, elas queriam ter essas cicatrizes para elas verem como que elas são. Elas teriam essas cicatrizes para mostrar, para se esconder, mas para de alguma forma mostrar para os outros que precisavam de ajuda. E Jesus não quer isso para a gente. Eu dei esse exemplo de mutilar, mas tem vários outros exemplos. E a gente se olhar no espelho e falar assim, nossa, eu sou um merda, eu errei muito. Mas o sacrifício de Jesus serve exatamente para isso. O Thiago falou um versículo para mim, acho que foi ontem, o último, que é Romanos 5:20. Eu não vou colocar aqui pensando nenhuma. Mas lá está escrito aqui, onde o pecado abundou, onde o erro abundou, lá superabundou a graça. O que é a graça? Favor imerecido. Graça e misericórdia é o perdão de Deus. Então naquele lugar eu digo isso comigo. Aonde o dia, a pessoa, o ambiente que fez você sentir
não merecedor, o erro que te fez sentir aquela dor, o erro que você fez sabendo que era errado, esse lugar, esse ambiente, é o lugar onde Deus vai superar a graça. Eu queria orar com vocês, mas não quero só que eu ore e que vocês só fechem os olhos e já era, mas que seja um tempo de vocês profetizarem e dizerem que vocês não são Judas. E não na questão de traição, porque nessa questão nós somos. Na questão de traição nós somos, que nós traímos Jesus todos os dias. Mas nós não somos Judas, que traímos Jesus e a gente vai para o fundo do poço. A gente não vai para o lugar mais escuro que a gente conhece e se mata naquele lugar. Não. Nós somos como Pedro. Nós erramos, nós negamos a Jesus. Às vezes, realmente, nós falamos palavrão, nós falamos brincadeiras que não temos que falar, nós entramos em grupos que não temos que entrar, em grupos físicos, falamos besteira, damos mau testemunho, brigamos com nossos pais, mentalmente xingamos as pessoas, temos pensamentos mentais que são contra as outras pessoas. Mas hoje é o dia da gente olhar como se fosse um espelho espiritual e dizer assim: eu tenho salvação, eu tenho perdão, a graça não é à toa, o sacrifício de Jesus não é à toa, não antecipe o julgamento de Deus. Então o Davi vai vir aqui, vai fazer um fundo para nós. E quem sentiu no coração de orar por si mesmo, ore. Quem sentiu no coração de que merece, que precisa de um coração, precisa de um abraço, levanta sua mão. Galera, a gente não está aqui só para resenhar. É legal resenhar, é maneiro, mas a gente está aqui com um objetivo: conhecer a graça de Deus. Então, assim, eu sei que a vergonha é grande, eu sei que é difícil, mas se você estiver precisando, tem o Thiago, tem o Marinho aqui, tem o Pedrão, fala assim, me ajuda aqui. As meninas estão admitindo para falar para vocês. Então, galera, esse ambiente que a gente vai ter aqui é um ambiente que eu espero muito que pode ser um ambiente de quebrar todo tipo de angústia, todo tipo de apontamento que a Satanás deu para vocês. Vocês não são meros pecadores. Vocês não são pessoas que erram, que fazem o que traem Jesus. Vocês não são Judas, que vão esperar que o coração de vocês apodreça de vergonha para vocês buscarem Jesus. Não. Hoje é o dia da gente entender que a gente erra, entender que a gente é ruim, nós somos maus, mas que Deus está de portas abertas. Filho, eu sei que você é bonzinho. Quantas vezes eu já chorei? Quantas vezes eu já chorei achando que, cara, acabou, errei, acabou, já era. E não. Deus ele tem um caminho muito grande para a gente. E uma frase que eu quero que vocês guardem quando a gente está nesse ponto de oração: o pecado ele pode tirar a nossa dignidade, mas afinal, quando nós somos dignos do amor de Deus, quando nós seremos dignos de tamanho sacrifício? Nunca a gente vai ser digno desse tamanho sacrifício, porque a graça é um favor imerecido, a gente não merece, mas hoje Ele está aqui para perdoar cada um de vocês. Não importa o pecado que você tem, não importa quem te machucou. Eu espero que vocês possam abrir o coração de vocês também te perdoar. E é isso que mais tem. Filhos do mundo. Entendeu? Amém? Eu vou começar a oração aqui. Você pode levantar, você pode ir no canto, pode chamar alguém. Fique à vontade, pode ficar sentado. Mas eu vou orar e eu espero de verdade que a presença de Deus possa invadir esse lugar. Ela já está aqui, mas que vocês não se limitem a esse espaço. Não se limitem à igreja. Pense dentro do coração de vocês, aquilo que te afasta, aquilo que te prende. Em nome de Jesus, hoje, esse quebrar.